os meus cumprimentos e com a palavra para cumprimentar os nossos ouvintes e a gente começar a nossa entrevista. Então, primeiro, bom dia a todos os ouvintes e dizer que é um prazer estar atendendo ao chamado do senador Valadares, do senhor, que é uma pessoa que muito me gratifica em poder ter essa confiança, né? E segundo, parabenizar o senhor, porque além de um político correto, honesto, que honra a Sergipe, tem o talento, o dom, a arte de também saber apresentar informações. O senhor mostra isso com muita maestria, trazendo uma sequência de arte, de comunicação, da área social, política e agora de saúde. Então, é um prazer estar atendendo ao seu chamado, senador. Muito, muito orgulho por isso. É um grande prazer e estou às ordens do senhor. Doutor Cláudio, me diga uma coisa. Olha, eu tomei conhecimento que uma terceira dose de uma vacina pode aumentar 20 vezes anticorpos em vacinados com o Coronavac. Isso aconteceu no Uruguai, está fazendo esse estudo. Quer dizer, o paciente, o cidadão, toma 2 doses de Coronavac e depois vai ter um reforço da Pfizer, e esse estudo está dizendo que essa terceira dose aumenta em 20 vezes anticorpos em vacinados com Coronavac. Qual a sua opinião a respeito da terceira dose? Senador, uma excelente pergunta e útil para o momento. O senhor mais uma vez mostra muita sagacidade em trazer utilidade para a população. Pergunta de utilidade pública é das mais importantes para o momento, porque ouvindo as notícias da semana, a população idosa, que hoje já começa a ter campanha em vários estados do país sobre a dose de reforço, a terceira dose, ela é ainda a camada populacional que mais ainda sofre com risco de mortalidade. Cresceu a mortalidade entre idosos nas últimas 2 semanas, e isso preocupa, porque a maioria dos idosos já estão vacinados com as 2 doses, a grande maioria, né? Então, e ainda houve mortalidades, então há uma necessidade de um reforço, sim. E há comprovação, quanto mais você expõe o organismo a um antígeno, ao estimulante para criar anticorpos, melhor. Você vai reforçar a imunidade, principalmente na pessoa idosa, em que essa resposta ela é menor. Então, você precisa sim da dose de reforço. Eu já fiz matéria, vídeo sobre isso há mais de 4 meses atrás, botei meu canal já alertando para a necessidade da terceira dose, e agora se confirma e já se inicia, graças a Deus, a campanha de terceira dose na população idosa. Essa semana, em 14 estados, as pessoas acima de 90 já começam a tomar, e é importante. O senhor traz uma informação que é bom que aquelas pessoas idosas que estejam ouvindo, elas, se tiverem oportunidade e surgindo a possibilidade, elas venham a não menosprezar a importância da terceira dose. Pergunta útil e importante. Obrigado. E sobre a vacinação aos mais jovens, essa semana também aconteceu uma polêmica aí com a suspensão pelo Ministério da Saúde da vacinação em massa da faixa de 17 anos em diante. Mas depois o governo federal recuou. E o que o senhor acha de conter a disseminação, a propagação dessa doença terrível, a Covid-19, vacinando também os mais jovens, e que se situam na faixa, por exemplo, de 12 anos em diante? O que é que o senhor acha a respeito? Grande pergunta também, senador Valadares. Olha só, o Ministério da Saúde, ele deu uma opinião técnica mais relacionada à saúde, esqueceu da questão social. A questão social de primordial, que é uma das sequelas que nós temos da pandemia, que é o isolamento do adolescente e do jovem que não está indo à sala de aula. Então, a vacinação na adolescência, ela é primordial para a gente antecipar a vida normal do jovem adolescente que tem sofrido, tem crescido depressões em adolescentes. Eu atendo netos de pacientes, neta de pacientes, tenho relatos por idosa de suicídio de adolescentes por causa do isolamento, da pandemia. A
ociosidade estressa, a falta de utilidade, o isolamento social, e o jovem não pode continuar assim. Além da questão de saúde, de proteção contra possíveis infecções, apesar da adolescência ter menor incidência de mortalidade, há uma importância social enorme de se fazer a vacinação para que nós possamos argumentar mais forte a antecipação da regularidade da vida estudantil do jovem. Isso é de grande importância para a saúde do jovem e para a paz da família, que hoje sofre com o jovem dentro de casa, isolado, com aulas online, e a população carente que não tem condições de ter uma internet, que não tem condições de ter um aparelho decente para assistir aulas online, pessoas da zona rural sofrendo, pessoas na periferia sofrendo, que não conseguem manter o filho ocupado, e também o condicionamento comportamental que o jovem não tem de ficar pacientemente assistindo aulas online. Precisamos da volta às aulas regulares da vida social normal do jovem, e a vacinação, aí o senhor coloca muito bem, é de primordial, é essencial para a gente fazer a vida voltar ao normal, senador. Me diga aí, doutor Cláudio, nós sabemos que no início da pandemia houve um descrédito total e um desaconselhamento, a meu ver, não produtivo, por parte do governo federal, a partir do presidente da República, de subestimar a gravidade da Covid-19, da incidência do coronavírus. E isso, as pessoas, muitas delas, acham que essa propagação se deveu, por exemplo, a essa indiferença do governo federal em relação à vacinação em massa. Depois, ela começou a ocorrer, mas muito tempo depois. Qual a sua opinião? O governo deveria, desde o início, quando foi descoberta essa doença, comprar as vacinas, ou você acha que o governo entrou na hora certa para combater a doença? Eu acho que houve, o senhor falou, um menosprezo de vários países, inclusive o Brasil, na questão de menosprezar realmente a pandemia, de apostar que seria algo mais breve e menos intenso. Infelizmente, a aposta deu errado. Aqueles países que apostaram que seria algo simples erraram. O Brasil errou também. Então, o que é que acontece? Infelizmente, nós tivemos, então, uma intensidade grande de contaminação, de contágio da população e mortes por consequência disso. E hoje nós temos que correr atrás para superar todas as perdas, as sequelas. Infelizmente, as vidas nós não vamos poder recuperar, mas temos que tentar recuperar a questão da economia e da normalidade da vida das pessoas e tentar compensar a sequela mental, da saúde mental, que hoje no consultório a gente constata foi muito grande, além das outras complicações do Covid, a nível de saúde física, que também aconteceu. Então, houve realmente um menosprezo, como o senhor bem colocou, e houve um preço por isso. Certo. Eu falei há pouco sobre a famosa gripe amarela, que inclusive matou um presidente da República, Rodrigues Alves, que ele, antes de tomar posse, ele se elegeu por 2 vezes, no segundo mandato, infelizmente ele veio a óbito. Então a gripe espanhola, que aconteceu em 1918, por aí, ela matou muitas pessoas. Em relação, o senhor poderia comparar a gravidade dessas duas doenças, a gripe espanhola e a Covid-19. Qual a diferença que o senhor faz em relação a essas duas enfermidades? Muito boa pergunta, senador. A gripe espanhola, ela pegou um momento da humanidade em que nós não tínhamos essa capacidade de vamos dizer assim, de transmissão global que temos hoje, né? Então, graças a Deus, o Covid-19 não tem a potencialidade que tinha a gripe espanhola. Porque imagine a gripe espanhola naquele momento que matou mais de 50 milhões de pessoas, no dia de hoje, onde as pessoas viajam de um país para o outro com uma facilidade enorme de avião, o número
número de navios cresceu, as rodovias e a globalização e a interação entre o ser humano foi bem maior hoje. Então a gripe espanhola, ela aconteceu no momento em que não havia essa globalização, essa capacidade de troca de contato humano tão grande, mas ela aconteceu em um momento em que a medicina não tinha um preparo de hoje. Então, o que acontece? A gripe espanhola, ela não encontrou a população, a humanidade, com um preparo de estrutura medicamentosa, de quantitativo de UTIs, de instrumental tecnológico, respiradores que nós temos hoje, e nós tivemos, então, uma mortalidade bem maior. Hoje, graças à capacidade do ser humano evoluir em tecnologia, criar, a criatividade é um dom de Deus, o senhor fala muito bom em Deus, eu gosto sempre de lembrar que o ser humano se aproxima muito da figura divina pelo dom dado de Deus de poder criar, evoluir. Enquanto os outros seres mantêm o mesmo nível há milênios, o ser humano evolui em seu lar, evolui na forma de transporte, de comunicação e de cura, de cuidados, e a gente evolui com a medicina também. E graças a esse dom divino da criatividade, o ser humano criou alternativas que hoje dão um suporte maior e diminui a mortalidade. A medicina consegue, os colegas médicos, diminuir essa mortalidade. Então tivemos nesse período agora, nesse momento dessa pandemia, um avanço da medicina que compensou e diminuiu a mortalidade. Em contrapartida, tivemos um contágio mundial global bem maior que a gripe espanhola. Essa é a diferença maior. Então nós tivemos essa diferença da tecnologia e da global capacidade de contágio, de troca de contato entre os seres humanos, que foi maior nesse momento. Mas vamos superamos a gripe espanhola, com perdas, com mortes, mas a humanidade superou, e a cada momento a gente sai mais forte. E a gente vai superar o Covid, tendo fé, vamos sair com perdas, com sofrimentos, mas temos que ter fé de superar a crise e sair mais forte. A humanidade tende a sair mais forte depois desse período do Covid, com certeza, senador. Ô, meu amigo Dr. Cláudio, nós sabemos que uma pandemia desse tipo não desaparece de um dia para o outro. Este ano, muita gente se vacinou. Eu mesmo já me vacinei 3 vezes. Recentemente eu tive a 3ª dose, quer dizer, a dose de reforço que eu tomei. Agora eu faço-lhe a seguinte pergunta: no próximo ano, a seu ver, que planejamento o governo deveria adotar, que estratégia o governo deveria assumir para conter a propagação do vírus no próximo ano, da Covid-19? Qual o planejamento estratégico que o governo deveria tomar para evitar a continuidade dessa doença? Muito boa pergunta, senador. Minha opinião humilde é que a gente tem que ter critérios no planejamento. Então, quais seriam os critérios? Primeiro, é uma doença que pode ter um retorno, ter ondas isoladas, ondas globais pequenas ou maiores. Como a gente tem um vírus, que o coronavírus, é bom abrir um parênteses aqui, senador, e volto a falar sobre o planejamento, porque tem a ver com falar sobre o planejamento. O coronavírus, ele já existe há muito tempo no mundo, né? Na década de 60 a medicina descobriu o coronavírus. Antes da pandemia 2019, agora o Covid-19, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, salvo engano, passou cerca de 4 cepas aqui no Brasil de coronavírus. E aí a humanidade, ela tem o coronavírus, causa uma gripe, né? Então as outras cepas menos mortais, menos patológicas, elas vinham trazendo gripes, e as pessoas ficam contaminadas, uma parte cria uma imunidade que tem a reação cruzada, imunidade cruzada. Quem pegou um coronavírus, às vezes há 3 anos atrás, antes do Covid-19, o anticorpo daquela cepa, às vezes serve, a depender do organismo, o anticorpo dele consegue defender do Covid-19. Mas não é 100% eficaz, né? Essa imunidade não é 100% eficaz. E isso vale também para a imunidade criada pela vacina. Não vai ser 100% eficaz nunca. Por quê? Porque o vírus sofre mutação. Igual da gripe influenza, o coronavírus, a gente sabe, ele sofre mutações. E não é de agora. É bom que as pessoas saibam que o coronavírus não existe de agora. Existe há muito tempo. Inclusive no Brasil já tem muitos anos que tem vacina para cachorros, para animais, para coronavírus. Você tem um coronavírus que
pega o cachorrinho, pega o pet, os veterinários fazem vacina para coronavírus. Coronavírus é um vírus antigo, né? E ele sofre mutações. Então, as pessoas podem ter, uma parcela da população pode ter criado, desenvolvido, por isso que 80% da população é assintomática. Esse percentual assintomático é porque muitas vezes já tinha anticorpos de outras cepas antes do Covid-19. As pessoas não discutem isso, mas é bom a gente alertar aqui. E a gente vai criar uma parcela da população que vai estar com imunidade, seja natural porque entrou em contato com o vírus, seja pela vacina, mas essa imunidade não vai ser 100% eficaz. E considerando que esse vírus, o Covid-19, ele tem uma capacidade, um índice de mortalidade maior e pode sofrer mutações ao longo dos próximos anos para melhor ou para pior, vamos torcer que nunca para pior, é importantíssimo que o governo, de forma cautelar, ele possa fazer a imunização principalmente dos grupos vulneráveis, os idosos, e buscar o quê? Buscar as vacinas, com mais que já tendo mais tempo para planejamento, as vacinas mais eficazes. Estudar, e aí sim, agora não é trabalhar quantidade, é trabalhar qualidade. Eu acho que a partir do ano que vem é qualificar a prevenção sobre possíveis novas epidemias que possam surgir derivadas do Covid-19. Nós temos milhares de pessoas com Covid-19 ainda no mundo, e o vírus está nesses organismos vivos, podendo sofrer mutações. E de repente o Covid-19 pode se transformar num Covid 2022, né, novo, com a mortalidade maior. Então a gente precisa minimizar a proliferação do Covid-19 para diminuir o risco de uma variante mais mortal, como a gente já tem aí o medo da Delta e pode surgir outras, Alfa, Gama. Então a gente precisa fazer um planejamento preventivo, e esse planejamento inclui primordialmente, para não comprometer a qualidade de vida social das pessoas, aprimorar a vacina, avançar na tecnologia e começar a trabalhar qualidade, senador. Eu acho que a gente tem que buscar as vacinas de maior eficácia e não poupar recurso para proteger principalmente a população de idosos. Seria a minha opinião para 2022. Em diante, né? Em diante. Doutor Cláudio, complementando a nossa entrevista, finalizando a nossa série de perguntas, agora vamos falar sobre a questão do impacto da Covid-19 sobre a economia, quando houve realmente um aumento do desemprego estúpido. Hoje são mais de 14 milhões de desempregados no país, e na medida em que o governo aumenta a vacinação em todas as idades, quem se beneficia diretamente é a vida do cidadão, da cidadã. E depois a geração de empregos, porque a nossa economia começa a girar, as lojas são abertas, a indústria funciona normalmente, as escolas, etc. Enfim, há uma certa tranquilidade da população com a vacinação em massa. Você acha que com 70%, por exemplo, da vacinação da nossa população é o ideal, vamos dizer, o percentual ideal para a normalidade da nossa economia, todo mundo voltando ao emprego, voltando a trabalhar sem qualquer restrição? Senador Valadares, não havendo novas cepas que tragam novo prejuízo na questão de transmissão e de risco à saúde, 70% certamente começa a dar uma segurança maior, né? Porque a gente vai ter o receio de surgimento de cepas variantes perigosas, esse é o receio. Tendo todas as cautelas de um rastreamento governamental para os casos residuais de Covid, analisando os tipos de vírus, tem que ser para todo mundo, todos os países. Eu acredito que a vida deva voltar ao normal, mas com uma vigilância grande do governo nos casos residuais de Covid, um rastreamento e um cuidado com possíveis novas cepas que possam trazer uma nova pandemia, em função do que eu falei há pouco, do risco de você ter a formação, a geração de um outro vírus, de uma outra cepa, né, a mutação, de um vírus já com um grau de índice de mortalidade alto, e a gente tem que ter cuidado com isso. A gente pode voltar sim, e para isso é importante não só, aí quero entrar na parte da economia, não somente vacinar, não somente ter 70% da população vacinada. Os grupos mais vulneráveis sociais
merece uma atenção do governo, incentivo de financiamento através dos bancos que tem compromisso social para os pequenos empreendedores, incentivo fiscal para aqueles empreendedores que geram empregos, auxílio social para os grupos vulneráveis socialmente. Acho que o governo tem que, nesse ponto agora, pensar que isso vale saúde. Vale saúde, senador, porque as pessoas são poucas que, como eu já atendi em pronto-socorro, atender um pai de família em crise de dor de cabeça, chorando, entrar carregado, e a gente, quando vai observar que fica só com esse pai de família, todo motivo da dor de cabeça, da crise, de choro, ele chegar no ouvido: doutor, é porque eu estou preocupado com minha família, eu estou desempregado e não tenho dinheiro para comprar comida para minhas filhas. Eu já assisti isso em urgência e é triste, senador. É triste você ouvir um idoso falar que senta, encosta a cabeça na parede para dormir, porque ali é a forma como vai passar a fome. Aquele idoso que ainda não atingiu a idade para conseguir o BPC, um idoso que ainda não tem os 65 anos e ainda não tem sem condições de emprego e que passando fome dorme para poder não sentir mais fome. Isso é triste. A gente precisa acabar com esse quadro no nosso país, a gente precisa ter uma atenção especial social para isso, porque isso intensificou com a pandemia, esse sofrimento social, esse sofrimento do ponto de vista de saúde. Fome é uma questão de saúde e a gente tem que ter uma atenção especial, não somente ter os 70% como um planejamento para reinserir ou inserir aqueles que ainda já estavam a capacidade de poder ter uma renda, uma garantia e um sono em paz, tranquilo, sem preocupar com o que vai comer no dia seguinte. Infelizmente é uma realidade no nosso país, principalmente nas regiões mais pobres e nas periferias, nos bolsões de pobreza que ainda prevalecem no Brasil. A fome está campeando. Eu acho que essas medidas sugeridas por você, doutor Cláudio, são medidas realmente viáveis, que o governo deve tomar conta, que o governo deve colocar nos seus planos para incentivar a geração de empregos e o impulso da nossa economia. Eu pergunto a você, como é que vai o seu programa com a doutora Silvina? Vocês têm um programa em Aracaju, sobre o qual ela me falou. E você poderia me fazer um resumo deste programa com a doutora Silvina? Pois não, senador, é um prazer. Aí é a questão do idoso, uma área que da gerontologia. Eu sou geriatra e gerontólogo. As pessoas não sabem, existe a geriatria, que cuida das doenças relacionadas ao envelhecimento humano, e tem a gerontologia médica, que são poucos os médicos gerontólogos, que a gente cuida do envelhecimento como um todo, desde a juventude. E aí eu acabo atendendo também adolescentes, adultos mais jovens, como gerontólogo, não somente como geriatra. E a gerontologia, ela também olha a questão social, a gerontologia social e o trabalho social. E a relação disso com a longevidade, com a saúde. E doutora Silvina, com a Ana Júlia, a Delmar, as amigas que ela tem, fizeram um trabalho maravilhoso, que é Minha Companhia. Elas criaram um programa Minha Companhia, e eu tive o prazer de acolher, a gente fazer uma parceria com o IAL, o Instituto de Atenção à Longevidade. Esse trabalho eu tenho pedido para o pessoal do Instituto filmar, porque é um modelo, é um trabalho pioneiro, que tem trazido uma satisfação, principalmente agora na saída, nesse final da pandemia, na reinserção social das pessoas, principalmente que moram só, que tem pouco contato social e que precisam sair. Então elas têm feito um trabalho maravilhoso com oficina de memória para prevenção de Alzheimer, tem feito um trabalho com arte terapia, orientação de saúde, orientação para prevenção de câncer, o programa. Então é um trabalho que tem sido feito pioneiro no Brasil. Eu conheço os trabalhos em todo o país, já rodei todo o país a questão de gerontologia, a gente observa nos congressos de geriatria e gerontologia os trabalhos existentes no mundo, no Brasil, e o trabalho que a doutora Silvina tem desenvolvido é maravilhoso. Eu sei que ela é muito amiga do senhor, que ela gosta muito, e tenho que dizer ao senhor, eu tenho orgulho de sua amiga, porque o trabalho é lindo, é pioneiro. Eu estou muito orgulhoso de poder estar participando e podendo ajudar essa ideia maravilhosa que elas tiveram. É realmente muito
bom. O trabalho é muito bom, fica ali no Real, na Rua Campos 609, Rua Campos 609, em Aracaju, 3211-4001 é o telefone. E Silvina, ela está sempre ativa nas redes sociais, as pessoas podem procurar, é um trabalho muito bom que ela tem feito. Muito bom, senador. Doutor Cláudio, eu quero agradecer, em nome do nosso programa Domingo Bom, a sua participação, que efetivamente nos coloca em contato com os ouvintes das mais diferentes idades, jovens, adolescentes e também pessoas da terceira idade, com explicações que, sem dúvida alguma, tiraram muitas dúvidas a respeito, principalmente da vacinação do povo brasileiro. Então, você fica à vontade para as despedidas, agradecendo mais uma vez a sua bondade e o empenho com que se houve na apresentação de suas teses, de suas opiniões, que sem dúvida alguma encantaram os nossos ouvintes. Obrigado, senador. Antes de concluir, falar sempre que a prevenção primária, gente, é aquilo que a gente faz sem precisar de medicamentos, de exames. É das mais importantes para a segurança de nossa saúde, inclusive evitando complicações da pandemia. Então, realizar atividade física regular para qualquer idade é de suma importância. Você vai expandir seu pulmão, vai deixar uma reserva pulmonar maior. Independente se Covid ou não, algum dia tiveres uma pneumonia, a chance de internamento diminui para quem faz atividade física, porque sua reserva pulmonar é maior. Sendo maior, você possivelmente não irá estar com a saturação tão comprometida, não necessitará internação, diminuirá o risco de complicações no hospital. Então, fazer a prevenção, atividade física, sono regular, alimentação saudável, deve ser lembrado para a gente diminuir o risco de complicações por Covid e outras doenças. E eu quero agradecer muito, em forma especial, a confiança do senador Valadares, do senhor, a minha pessoa. O senhor é uma pessoa que é exemplo de perseverança, de fé e com a grande jovialidade, porque seu espírito é maduro, mas eternamente jovem, senador. O senhor é uma pessoa que orgulha Sergipe, o senhor é um exemplo de ser humano, perseverante. Senador Valadares, o eterno político de fé e construtor de um Sergipe melhor. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe sempre o senhor, sua família, a todos, pelo momento que tem passado, e sua irmã, meus sentimentos aqui em público, e que o senhor continue sempre com essa capacidade de superação e de fé, dando exemplo a toda a população sergipana. Obrigado por tudo, senador. Doutor Cláudio, antes, porém, nós recebemos dezenas de mensagens. Será impossível devido à proximidade do termo desse programa, e uma delas eu quero destacar, do doutor Eduardo Ribeiro, que diz o seguinte: acompanhando atentamente a entrevista do amigo doutor Cláudio no programa Domingo Bom, mais uma vez a programação dominical traz conhecimento e informação para os ouvintes. Parabéns, é o que diz o doutor Eduardo Ribeiro. Mandando um abraço para você, reconhecendo o seu trabalho, a sua inteligência, a sua capacidade intelectual também. Muito obrigado pelos elogios que foram feitos à minha pessoa. Sabemos do nosso respeito, da amizade mútua que nos une, e que Deus o ajude na sua caminhada, doutor Cláudio. Amém. Obrigado, senador. Um abraço, Eduardo Ribeiro. Um abraço a todos. Muito obrigado.